Muito bem, senhores. Muito bem. É domingo, 10 horas da matina. Muito bem, senhores. Sejam bem-vindos. E vamos falar aqui hoje sobre as autossabotagens. 15 tipos de autossabotagens. Mas André, tudo isso, você sabe que depois que eu fiz a publicação do título, 15 tipos de autossabotagens, aí vai me ocorrendo ainda outros tipos de autossabotagem, quer dizer, eu poderia colocar aqui 16, 17, 20, o quanto nós praticamos isso, só que nós praticamos, nós fazemos sem perceber. Nós não temos, é algo que nós praticamos, nós fazemos, nós atuamos, mas não nos damos conta que fazemos isso. Então, por que é importante a live de hoje e por que ela pode te ajudar? Porque você, tendo esse conhecimento, você pode tomar consciência das suas autossabotagens, que tipo de autossabotagem você pratica, e tendo consciência, você consegue transformar. Então, ter consciência das autossabotagens que você pratica, porque você faz sem perceber. Você atua isso sem se dar conta. E o quanto ela atrapalha, as autossabotagens atrapalham. Então é aquela ideia, que bom seria, né, senhores? Que bom seria se o nosso inimigo estivesse fora de nós. Porque se o nosso inimigo estivesse fora de nós, era só simplesmente você se afastar do seu inimigo, você estaria protegido. Mas o maior problema é que o inimigo reside exatamente dentro de você. É você que faz isso, é você que pratica isso, mas você faz isso, você pratica isso sem perceber, sem se dar conta disso. Então é o que nós chamamos de uma atuação. É você que está atuando nesse processo, mas você não percebe que você atua. Então, 15 tipos de autossabotagens. Vamos lá, senhores. Espero que vocês estejam me vendo bem, me ouvindo bem. Preparados para os 15 tipos? Vamos lá. Se eu não conseguir na live de hoje falar de todos, eu retorno domingo que vem e termino o assunto, né? Mas é um assunto importantíssimo e quero passar por todos, não quero deixar nenhuma autossabotagem aí sem falar. E é claro que eu estou esgotando o assunto das autossabotagens, não estou esgotando porque nós praticamos isso de uma forma, vamos dizer assim, infindável, né? Nós praticamos isso o tempo inteiro. Então, se você conhecer qual que é a utilidade da live de hoje, ela vai te ajudar a que você perceba essa atuação que você faz, mas você faz de uma forma inconscientizada. Você não percebe que faz. Então, ao fazer, você está trazendo um prejuízo a você, você está trazendo um dano à sua vida, mas você não se dá conta de que você está praticando isso com você. Primeira autossabotagem, campeã das campeãs, campeã de audiência, primeira das autossabotagens. Senhores, isso aqui é impressionante como nós fazemos isso. Só que veja bem, você faz, mas não percebe que faz. Você faz, você atua, mas não se dá conta. Então preste atenção, cuidado. Quando eu falar da autossabotagem, cuidado para você não passar rápido demais. Você fala assim, não, isso aqui, eu não faço isso.
pare um pouquinho, né? Tente interiorizar o conhecimento, coloque isso para dentro. Será que eu não pratico? Será que essa carapuça não serve na minha cabeça? Então pare um pouquinho, né? Não passe rápido demais, porque é algo que você atua de uma forma inconsciente e não percebe que faz. Então a campeã das campeãs da autossabotagem é você parar uma atividade, você parar um vínculo que você começou. E é um vínculo bom, é um vínculo que estava trazendo um benefício a você, era um vínculo que estava fazendo você melhorar. E você para exatamente o vínculo, aquela ação, aquela atividade que estava levando você a uma evolução. Autossabotagem campeã das campeãs. Então, quando você começa a amadurecer e você chega à conclusão de que você está colhendo pouco, né, isso é uma queixa muito comum no consultório. André, eu tenho assim uma certa decepção comigo, parece que eu estou colhendo menos do que eu gostaria. E sempre a justificativa, porque qual é o problema das autossabotagens? É que nós entramos com explicações e justificativas. Nós temos explicação para tudo que nós fazemos, né? Então, essas autossabotagens nós vamos dar explicações, nós vamos dar ali justificativas. Não, eu parei porque por causa disso, por causa daquilo. Então você vai arrumando pretextos, você vai arrumando explicações e justificativas para interromper aquele vínculo que estava sendo positivo para você. Então por que você parou? Por que chama autossabotagem? Porque você parou exatamente pelo fato do vínculo ser positivo. Você parou exatamente pelo fato do vínculo ser benéfico. Mas André, espera um pouquinho. André, você está querendo dizer então que eu estou praticando uma ação que vai contra a minha pessoa? Exatamente isso, vai contra a sua vida, vai contra a sua evolução. Mas André, você está querendo dizer que eu estou trabalhando contra mim? Exatamente isso. Mas André, isso não é lógico. Não é lógico, isso é psicológico. Né? Isso é psicológico. Então, é alguma coisa que você sente naquele vínculo que está te levando a uma evolução, a um crescimento, que você sente errado, você começa a sentir errado, é algo bom que você começa a tomar como negativo, você pratica uma inversão dessas emoções dentro de você. Então, por exemplo, é um vínculo benéfico, mas você pode se sentir sufocado, você pode se sentir roubado, você pode achar que aquele vínculo está te prejudicando, você pode achar que aquele vínculo que é positivo, que é de evolução, você pode achar que aquilo está te tirando de coisas que são mais importantes. Então você começa a dar justificativas e explicações para você para justificar, parar, interromper, quebrar vínculos que são vínculos que estavam te levando a uma evolução, a um crescimento, a uma melhora. Então, quando a pessoa chega no consultório e diz assim, eu tenho uma certa decepção comigo, porque eu sinto que eu poderia ter rendido mais, eu sinto que eu poderia ter conquistado mais, que eu poderia ter colhido mais, sempre a pessoa arruma alguma justificativa no sentido de que eu sou burro mesmo, eu sou incapaz mesmo, eu nasci para perder, eu nasci para... Então a pessoa começa a se autodenegrir, acreditando que ela não conseguiu colher mais na vida por algum problema com ela.
né, com a pessoa. Então a pessoa traz para si, acreditando que algum defeito na minha essência, no meu ser, que algum problema, né, na minha essência, no meu ser, que está impedindo que eu faça que eu tenha um rendimento maior, que eu colha mais, que eu tenha uma sensação de mais realização, de mais satisfação. Não é isso. A razão de você não colher é porque você começa algo que está dando certo, você começa algo que é bom, você começa algo que está te levando a uma evolução e você para no começo. Então é isso que impede que você faça um rendimento maior, que você faça uma colheita maior. Nós temos que parar o quê? Nós temos que parar os vínculos que estão dando errado na nossa vida. Nós temos que quebrar os nossos pactos. São arranjos que nós fazemos na vida, que são arranjos pesados. Nós carregamos coisas que são desnecessárias. Então esse tipo de vínculo, que são vínculos mais patológicos, esses vínculos nós temos que parar, nós temos que sair disso. Agora os vínculos que são vínculos de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, esses vínculos nós temos que dar continuidade. Então nós temos que perceber na nossa vida o que é que está me levando para frente, para que eu mantenha esse vínculo, para que eu regue esse vínculo todos os dias, para que eu invista nisso, né, para que eu persista nisso. Porque justamente pelo fato desse vínculo ser um vínculo positivo, ser um vínculo de evolução. Então essa é a campeã das campeãs, campeã de audiência das autossabotagens, que é você parar aquilo que você começou, você faz essa quebra, você interrompe algo que está fazendo bem para você. Tudo bem? Então esse é um problema muito sério. Então você sente errado aquele vínculo, você sente ele como prejuízo, você sente ele como danoso e ele não é. Ele é um vínculo que está te levando para frente, ele é um vínculo que está te ajudando, que está contribuindo para você, mas você passa a fazer essa inversão emocional e uma vez que há essa falha no sentimento, também há uma falha no raciocínio. Toda vez que o sentimento falha, o raciocínio falha, e aí você começa então a dar explicações e justificativas para poder interromper aquele vínculo, que são explicações e justificativas que não tem nenhum fundamento na realidade. E aí a explicação maior, né, que nós adoramos dar, a explicação sensacional, né? Nós usamos essa desculpa para tudo, né? E que é a questão do dinheiro, né? Então eu não vou dar continuidade porque eu não tenho dinheiro. E aí de repente você parou esse vínculo que é um vínculo importante para você, mas daqui a pouco você está fazendo outras coisas com o seu dinheiro, que são coisas mais superficiais, que são coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Então você está gastando o seu dinheiro com coisas mais fúteis e aquele vínculo que era um vínculo importante, que estava te levando a algum lugar, que estava te dando um retorno maior, você então entra com essas explicações e justificativas. Qual é o problema da explicação e da justificativa? É que ela não está em contato. Toda vez que você explica e justifica, você não está sentindo a realidade, você não está sentindo o verdadeiro sentimento. Então você está só fazendo um uso desse raciocínio, mas o sentimento já está falho ali, você já fez essa falha do sentimento, e aí então o raciocínio começa a falhar. Tudo bem? Vamos lá para a segunda autossabotagem. Segunda autossabotagem é quando você se refugia na alienação. Quando você se busca, né? Quando você investe, quando você se dedica e se esforça para não ver nada. Você faz um esforço
para não ver nada. Mas o que é que você não quer ver? Você não quer ver os problemas. Você não quer ver as dificuldades. Então esse esforço de se manter na alienação, e aí nós vamos buscando coisas na vida que vão nos colocando mais para fora da consciência. Então você passa a buscar coisas que são coisas que vão te ajudar a ficar nessa máscara. Você vai construindo uma certa máscara para os problemas da sua vida. Então você vai investindo em ficar alienado. Você vai investindo em não se aprofundar em si, em não se aprofundar na consciência das suas dificuldades e dos seus problemas. Por que isso seria bom? Isso seria bom porque uma vez que você enxerga o seu problema, você passa a trabalhar em cima dele, você passa a fazer um movimento de transformação. Quando você não quer ver o problema, qual é o problema da gente não querer ver o problema? Qual é o problema da gente não querer ver o problema? É que toda vez que você falar assim, eu vou fazer de conta que esse problema não existe, esse problema vai voltar e vai voltar com força dobrada. Ele volta com força dobrada. Então, a alienação, apesar dela parecer assim uma coisa gostosinha, como a alienação é gostosinha, ela é fofinha, ela é um algodãozinho assim. Então, apesar da fantasia, da alienação parecer gostosinha, toda vez que nós entramos na alienação, nós trazemos para a nossa vida um prejuízo. Mas André, toda vez? Sempre, sempre. Mas André, então eu não... toda vez que eu me alienar, eu vou trazer para a minha vida um prejuízo. Você vai trazer um prejuízo. Eu vou me alienar do meu casamento. Eu não quero ver os problemas, as dificuldades do meu casamento. Isso vai te prejudicar. Eu vou me alienar da minha vida financeira. Não quero olhar para isso. Isso vai te prejudicar. Eu vou me alienar das dificuldades que eu estou tendo lá no meu trabalho. Isso vai te prejudicar. Então, todo movimento que você fizer na direção da alienação, ele vai trazer para você um prejuízo. Sempre eu gosto de falar isso aqui, muito importante. Nós sofremos não pelos erros que nós cometemos, não é tanto pelos... Claro que aquele erro traz uma frustração, traz um sofrimento, mas o maior sofrimento não é por aquele erro, o maior sofrimento é pelo fato da gente não aceitar os nossos erros, para a gente não querer entrar em contato com os nossos erros. Então isso é alienação. Alienação é você não querer fazer esse enfrentamento com as suas dificuldades, com os seus erros, com as suas falhas, com as suas imperfeições. E isso sempre vai atrapalhar. Outra autossabotagem, né? Então, primeira autossabotagem, campeã das campeãs, você para o que você começou. Você para o que você começou. Segunda autossabotagem, você se refugia na alienação, você fica cego, você não quer ver nada, você acredita, você vê na alienação um ganho e no contato com a realidade um prejuízo. Então você passa a investir muito em ficar alienado, você faz um esforço para não ver nada. Só que isso sempre, sempre, senhores, vai nos prejudicar. Outra coisa é quando nós perdemos tempo com coisas fúteis, né? Nós perdemos tempo com coisas fúteis, com coisas superficiais, com coisas que são rasas, né? Que não tem profundidade, que não vão... Qual é o problema da gente ficar em coisas fúteis, em coisas superficiais? Que elas não vão trazer para nós um retorno, não há retorno. Você fica ali, você fica horas ali, você gasta o seu tempo ali, mas aquilo não te traz retorno. Por quê? Porque você está investindo em algo que é raso, que é superficial, que é fútil, que não tem substância, né? Aquilo não tem conteúdo, não tem subsídio nenhum ali. E você investe naquilo. Como, por exemplo,
uma coisa que nós fazemos muito, você ficar muito preocupado com o que os outros pensam sobre você. Você fica muito preocupado com o que os outros pensam sobre você. Quando você está envolvido, engajado numa produtividade, numa ação que você está realmente entregue aquilo, você não tem nem tempo para isso. Você não tem tempo, você nem se preocupa com isso. Por que você nem se preocupa? Porque você não tem tempo para isso, você está tão envolvido, né, na sua produtividade, você está tão envolvido na sua ação, nesse contato que você tem forte e intenso com a realidade, que você está pouco se lixando o que o outro está pensando e achando sobre você. Primeiro que você não tem esse poder, né? Você não tem esse poder de pensar o pensamento do outro, não existe isso. Toda vez que você falar assim, eu acho que o outro está achando isso de mim, toda vez que você pensar isso, não é o outro que está achando isso de você, é você mesmo. Você está projetando no outro uma ideia, uma suposição que você está fazendo, algo da sua imaginação. Eu penso que o outro está pensando isso de mim. Você não tem esse poder. Então você ficar investindo nisso é você perder tempo com coisas fúteis. Hoje em dia também é muito comum essa questão da gente investir em coisas fúteis, em coisas superficiais, o quanto as pessoas estão se dedicando aos jogos, né? O quanto as pessoas estão gastando o seu tempo, horas e horas ali, envolvidas com algum tipo de jogo. E chegam muitas vezes até a investir dinheiro nisso, né? Colocam dinheiro, porque se a pessoa coloca dinheiro, ela vai potencializar ali o seu poder no jogo. Então, estou falando de todo tipo de jogo aqui, tanto desses jogos online, né, digital, em formato digital, quanto o bingo, né? Então você se envolve nisso, você fica tão absorvido nisso e pode inclusive danificar a sua questão econômica, a sua questão financeira por ficar investindo nisso, e é algo que não vai te levar a nada. E é interessante que as pessoas fazem uma confusão, porque elas dizem assim, não, eu vou jogar porque o jogo é um prazer para mim, o jogo é uma diversão, é um tempo que eu tenho para mim, o jogo é um meu lazer, o jogo é um momento em que eu paro um pouquinho para atender a minha pessoa. Só que se você prestar atenção, quando a pessoa está jogando, ela fica numa tensão, porque muitas vezes esses jogos são jogos de competição e jogos de azar. O jogo de azar, o próprio nome diz, é um jogo de azar, quer dizer, vai chegar mais cedo ou mais tarde, você vai encontrar o azar, né? Ele é um jogo de azar, quer dizer, você vai encontrar o azar. Não tem como você só ganhar naquilo. Então, a pessoa ela faz essa confusão, ela acredita que aquilo é um lazer, ela acredita que aquilo é um prazer. Só que se você parar um pouquinho para ver, para ter um pouquinho de consciência em você jogando, você vai perceber que aquilo te tensiona, você vai perceber que aquilo te deixa ansioso, você vai perceber que a hora que você sai do jogo, você está completamente desnorteado. Depois, para você retomar o contato com a realidade, demora. Então, o quanto isso atrapalha e o quanto isso prejudica. Não é um lazer, não é uma diversão, não é um prazer. Só que a pessoa toma isso como se fosse. Ela acredita que através disso ela está se divertindo, ela está vivendo lazer, vivendo prazer. E na verdade não. Nós fazemos algo, né, na vida, é um funcionamento que o ser humano tem, que é assim: nós trocamos uma possibilidade real de prazer na vida, uma possibilidade concreta e real de prazer na vida, que é através das nossas experiências, por uma possibilidade de gozo,
na fantasia. Olha o que nós fazemos, olha as autossabotagens, senhores. Nós trocamos uma possibilidade real e concreta de prazer na realidade pela busca de um gozo na fantasia. Mas por que nós fazemos essa troca? Porque esse gozo que nós buscamos na fantasia, como por exemplo nos jogos, como por exemplo nas drogas, então esse jogo que nós buscamos na fantasia, esse gozo que nós buscamos na fantasia é um gozo que tem uma promessa de uma satisfação absoluta. Então nós vamos para a fantasia porque a fantasia ela surge para nós como fantástica, como extraordinária. Então a fantasia ela é muito sedutora. Só que o que a fantasia oferece para nós é uma aparência de satisfação. Ela parece o que ela na verdade não é. Então toda vez que nós fazemos essa troca, nós trocamos uma possibilidade real e concreta de prazer por uma possibilidade de gozo na fantasia, mais ou menos assim, o seu parceiro, a sua parceira está no quarto e você está se masturbando no banheiro. Então toda vez que você faz essa troca, há um prejuízo. Por que há um prejuízo? Porque a fantasia ela promete o que ela não pode te dar. A fantasia ela promete aquilo que ela não vai dar retorno nenhum sobre aquilo. A realidade não, a realidade, toda vez que nós vamos para a realidade, pode haver uma frustração ali? Pode. Você pode viver alguma decepção? Você pode. Mas a realidade, ela traz para você possibilidades reais de prazer e de satisfação. A fantasia não. A fantasia é sempre uma aparência de satisfação, mas o que ela entrega, ela nunca entrega aquilo que ela promete. E nós temos que lembrar que esse gozo absoluto não é possível para o ser humano. Nós nunca teremos esse gozo absoluto. O nosso gozo sempre será parcial. O nosso gozo sempre será moderado. Esse gozo absoluto não existe. Então, toda vez que a gente fizer essa trocar uma possibilidade real de prazer numa experiência da vida, por uma possibilidade, por uma busca de um gozo absoluto na fantasia, nós vamos quebrar a cara. A fantasia, ela tem essa aparência fantástica de extraordinária, mas ela não é. É claro que a fantasia, ela seduz muito no sentido, se eu estou num jogo, eu acredito que através das técnicas, se eu treinar bastante aquele jogo, eu acredito que eu vou ter um poder ali no jogo que a realidade não me dá. Né? Então, o jogo ele entra muito assim no sentido de um controle, de um empoderamento. Então, toda vez que você ficar nesse jogo, você não vai aprimorar os pontos fracos, as dificuldades que você tem, e você nem vai também reconhecer os seus verdadeiros talentos, porque você está no jogo, está fora da realidade, e isso impede que você faça o aprimoramento dos seus reais talentos e também reconheça os seus pontos fracos para que você vá buscando uma capacitação cada vez maior. Né? Tempo com celular, né? Ficar muito tempo no celular, nessas plataformas de entretenimento. Então, isso é uma coisa que nós ficamos horas ali. Quando você vai perceber, você fala assim, mas o que eu ingeri disso, né? O que realmente me deu de alimento, me deu de abastecimento disso? Quando você percebe, é muito pouco. O retorno que te dá é muito pouco. Então, terceira autossabotagem é a gente investir em coisas fúteis, em coisas que não têm profundidade. Quarta autossabotagem, a gente se deter nos protocolos da vida. Né? Claro que os protocolos da vida eles existem, você tem que pagar IPVA, você tem que pagar IPTU, isso tem que ser pago. Se você não pagar a conta de luz da sua casa, ela será cortada. Então esses protocolos da vida, eles precisam ser cumpridos.
Mas você não pode reduzir a sua vida a isso. Então você fica só pensando nas coisas que você tem que pagar. Então você fica o mês inteiro, daí a hora que acaba o mês, você fala assim, nossa, eu paguei tudo. Daí você fala assim, nossa, mas e o próximo mês? Esse mês eu consegui, mas e o próximo? Será que o próximo eu consigo? Então você fica preso aos protocolos da vida. Você fica fazendo sala para pessoas que você não gosta, sabe isso? Então qual é o problema de você investir demais, de você reduzir a sua vida aos protocolos? É você deixar de lado os seus reais interesses, né? os seus reais desejos. Você deixar de lado esse investimento em algo, em alguma atividade que realmente vai dar retorno a você. Eu gosto muito daquela frase de Jesus, né, que ele diz assim, dê a César, quando ele pega a moeda, que estava ali em questão se deveria pagar imposto ou não, e ele diz, dê a César, o que está gravado ali na moeda é o rosto de César, né, a face de César, então dê a César o que há de César. Então dê a César o que há de César e invista naquilo que é importante para você, que são os seus desejos, os seus projetos. Não fique naquela coisa, o imposto de renda, né? Faça o imposto de renda rapidamente e vire essa página. Não fique preso nos protocolos da vida, não fique fazendo sala. Faça uma sala rapidinho para pessoas que você não gosta, né? Invista nas amizades que você gosta, que te dê prazer, que te dê retorno. Não gaste a sua vida nos protocolos, porque isto é uma autossabotagem, senhores. Eu espero que a conexão parece estar falhando um pouquinho, né? Mas vamos lá. Outra autossabotagem. Essa autossabotagem eu vou fazer um vídeo essa semana sobre isso e vou aprofundar um pouquinho esse assunto. É assim, eu anotei aqui, na minha anotação tá assim: estou aqui, me faça feliz, né? O que é isso? Quando você coloca o outro, né? Aqui eu tô falando mais dessa questão do relacionamento amoroso. Quando você coloca o seu parceiro, a sua parceira como um centro da sua vida. Então aí você acredita que você só pode ter prazer com o outro. Você só se dá ao outro na vida. Então, como você colocou o outro como centro da sua vida, tudo gira em torno do outro. Então, um exercício interessante da gente fazer é assim, que quanto de prazer, quanto de satisfação, quanto de realização, quanto de projeto você se deu essa semana sem o outro? Você já parou para pensar nisso? Então você coloca o outro no centro da sua vida e você só consegue ter prazer com o outro. Você só consegue se dar ao outro. E aí, então, você se coloca na frente do outro e fala assim, eu estou aqui, me faça feliz. Então, qual é o problema disso? Toda vez que você ficar nisso, você vai se afastar daquilo que é importante para você. Você vai se afastar das suas coisas. Você vai se distanciar do que é importante para você. Então, esses exageros na vida amorosa que atrapalham, né? Claro que isso vem de uma idealização do outro, né? Por que o outro ocupa o centro? Porque você o colocou no centro. Por que o outro tem esse poder todo sobre a sua vida? Porque você o colocou com esse poder todo, né? Um outro tipo de autossabotagem é esperar as circunstâncias ideais. A hora que eu tiver as circunstâncias ideais e a hora que eu for ideal, aí eu vou, aí eu faço, aí eu realizo. Bom, então você não vai nunca, porque nem as circunstâncias ideais existem e nem você é ideal e nunca será.
Você não é ideal e nunca será. Então você tem que ir. Então aquela história, né, daquele jogador, o jogador vai jogar o jogo, mas ele diz assim, olha, eu só vou entrar em campo para fazer as minhas jogadas se tiver tudo de acordo com aquilo que eu espero. Se a bola for ideal, se o gramado for aquela grama sintética ideal, se o técnico que me dirige for o técnico que eu goste, que é o técnico que eu queira. Então é só se tiver as condições ideais, eu vou entrar em campo para fazer as jogadas. Não, é mesmo com aquele campo esburacado, né? Tá faltando grama, tá cheio dos morrinhos, que você vai fazer a sua jogada, você vai tentar fazer as suas jogadas. Então nem as circunstâncias são ideais e nem você é e será ideal. E mesmo assim você tem que ir. A hora que eu estiver pronto eu vou, então você não vai nunca, porque você nunca estará pronto. Outra autossabotagem é também campeã de bilheteria, né? Campeã de bilheteria. E é claro que essas autossabotagens, se você parar um pouquinho para prestar atenção nelas, é claro que elas há uma imbricação nelas, né? Elas se relacionam entre si, uma tá ligada à outra, porque no fundo é sempre essa história da gente dar um tiro no próprio pé, né? O que é a autossabotagem? A autossabotagem é você dar um tiro no próprio pé. Quem está fazendo isso não é o seu vizinho, quem está fazendo isso não é o seu pai, quem está fazendo isso não é a sua mãe, quem está fazendo isso não é o seu marido, a sua esposa, quem está fazendo isso não são seus filhos, quem está fazendo isso é exatamente você. É você, o inimigo está dentro, senhores. Não adianta correr dele, porque ele está dentro de você. Não adianta fugir para o Japão, porque ele vai junto, ele está dentro de você. Então a única possibilidade é que você conscientize esse inimigo, que você perceba o quanto você está nadando contra a corrente, para que você, através da consciência, pare de fazer isso. Então essa campeã de audiência é o medo da evolução, senhores. Nós temos medo da evolução. Nós temos medo de crescer, nós temos medo de evoluir, nós temos medo de desenvolver, nós temos medo de amadurecer, nós temos medo de melhorar, nós temos medo, pânico, horror à evolução. Nós queremos, olha, importante, nós desejamos evoluir, mas ao mesmo tempo nós não queremos, é um pé em cada canoa. Isso é interessante, isso é uma coisa que eu falo para os meus pacientes no consultório, eu digo assim, todo mundo que passa por essa porta quer fazer terapia, claro que quer, porque ele está lá, ele está pagando, ele está indo, toda semana ele vai, então ele quer fazer, mas ao mesmo tempo ele não quer. Então nós queremos a consciência, mas ao mesmo tempo nós não queremos. Nós queremos evoluir, mas ao mesmo tempo nós não queremos. O que é isso, André? Isso é uma resistência, isso é uma relutância à melhora. Senhores, o problema do ser humano é com o bom. O problema do ser humano é com o bom. Nós vamos em cima do bom. Então nós temos medo da evolução. O que é que nos traz pânico na evolução? Muitas vezes o pânico, quando a pessoa tem a tal da síndrome do pânico, é isso que está em questão. E a pessoa acha que é assim, não, como eu estou com muitos compromissos, eu tenho vínculos de trabalho, eu tenho novos projetos, novas portas que estão se abrindo, eu estou com pânico. Não. Você está com pânico porque diante dessas portas que estão se abrindo, você começa a puxar o freio, você começa a fazer um movimento de negação. O que é a autossabotagem? A autossabotagem é a negação. Então, diante dessas portas que estão abrindo, você começa a fazer uma resistência e aí você tem o pânico.
né? Por isso que eu não gosto dessa coisa do atestado. Não, eu vou dar um atestado aqui, você vai ficar 3 meses sem trabalhar. Eu não, essa licença médica, eu não gosto. Claro que tem alguns casos que sim, mas assim, eu acho prejudicial isso. Por quê? Porque é exatamente o contrário que a pessoa precisa fazer. Como é que você vai se curar do pânico? Entrando nessa porta que você acabou de abrir. Então, a hora que você parar de fazer essa resistência, a hora que você parar de fazer essa relutância, você vai parar de ter esses sintomas. Nós temos medo de evoluir. Por que, André? Por que nós temos medo de evoluir? Veja bem, preste atenção. Se você começa... O que é evoluir? Evoluir é você investir nos seus projetos. Então você tem ali projetos, né? Você tem ali atividades e você então começa a se entregar, você começa a colocar a sua energia nesses projetos. Tudo bem? Me acompanhe. Então o que acontece? Esses projetos começam a desenrolar e a ter um andamento, eles começam a andar. Conforme eles vão deslanchando, o que eles vão fazendo com você? Eles vão te puxando mais. Para o quê? Para a evolução. Evolução chama mais evolução. Tudo bem? Então, se você abre uma porta, essa porta mostra para você 2. Se você entra por essas 2 portas mostram para você 4. Né? Por isso que a pessoa que tem muito conhecimento, ela é humilde, porque ela sabe que a cada porta que ela abriu tem mais um monte para abrir. Então ela tem uma humildade. A pessoa que tem menos conhecimento, ela já é mais arrogante, porque ela acredita que ela já sabe tudo e tal, que ela já abriu todas as portas. Então a evolução, ela é esse movimento, né, gradativo, de que vai cada vez mostrando mais para você, né? Então, se você faz uma aceitação da evolução, se você diz sim para a evolução, o que vai acontecer com você? Você vai ser puxado para onde, André? Puxado para a realidade, puxado para a ação, puxado pelos seus projetos, puxado pelas suas atividades. É como uma mãe com um filho, né? O filho nasceu, o que vai acontecer com essa mãe? O bebê essa nova vida, né, que é o bebê, vai puxar a mãe para uma entrega, para uma doação. Ao quê? Ao bebê, à realidade. O que é a depressão pós-parto? A depressão pós-parto é quando a mãe fica com medo dessa entrega, ela resiste a essa entrega, por se acreditar insuficiente. Eu não vou dar conta, é muita areia para o meu caminhãozinho, não vou conseguir. Então a mãe segura esse processo de entrega, e ao segurar esse processo de entrega surge o sintoma da depressão pós-parto. A partir do momento que a mãe vai se assegurando, né, que a depressão pós-parto, a mãe não quer amamentar o filho, a mãe não consegue pegar o filho no colo, ela não consegue sentir afeto pelo filho, então ela fica nessa resistência. E então, a partir do momento que essa mãe começa a se assegurar, que ela começa a vencer esses sentimentos de insegurança, que ela começa a perceber que ela é capaz, que ela dá conta, ela diz sim e faz essa ponte na direção do bebê. Com todos nós é a mesma coisa, né? Com todo mundo é a mesma coisa. A cada projeto que você tem, Por que as empresas abrem e fecham logo depois? Porque a pessoa, quando o empresário abriu a empresa, ele não tinha noção do tanto que ele ia ter que trabalhar. Ele não tinha noção do quanto essa empresa ia exigir dele. Então é essa entrega que nós temos uma relutância e uma resistência a fazer. Então você começa a fazer, há um desejo, mas ao mesmo tempo há uma resistência, há uma relutância. Você começa a segurar essa evolução e esse desenvolvimento. E aí você começa a querer fazer uma certa administração da sua vida, mas pelo controle. Eu vou ficar no que eu já tenho. Eu vou fazer a manutenção do que eu já tenho. Então você investe mais em controlar
do que em evoluir. Você investe mais na manutenção do que em dar prolongamento aos seus projetos, né? Do que em investir nos seus projetos. Então isso é uma tremenda autossabotagem. O quanto nós perdemos das nossas perspectivas e das nossas possibilidades por ter medo da evolução. André, o medo da evolução é um processo psicológico universal no ser humano? Universal. Universal. Todos nós temos isso. Todos nós temos isso. Nós desejamos crescer, nós desejamos evoluir, mas ao mesmo tempo nós temos essa resistência, nós temos essa relutância. O que é o gênio? Essas pessoas que dizem, nossa, essa pessoa é um gênio, tem uma capacidade incrível, deixou uma obra incrível para nós. O gênio é esse que resiste menos e que faz essa aceitação de prontidão. Ele tem uma prontidão maior, ele diz mais sim à vida. E por isso, o resultado, por isso que a humanidade ganha com isso, porque esses gênios da humanidade deixaram grandes obras, eles são capazes de uma entrega que nós não. Não que a gente não tenha uma possibilidade de capacidade também. Até há em nós esses valores, esses talentos, mas nós resistimos a essa entrega, nós vamos com menos força. Você acelera o carro, mas você acelera o carro com o freio de mão puxado. Então o medo da evolução é uma grande autossabotagem também. Algo interessante aí da gente perceber na autossabotagem é o fracasso ao triunfar. Até o Freud escreveu um texto sobre isso. O que é o fracasso ao triunfar? Veja bem, olha o nome, fracasso ao triunfar. Então, quando você tem alguma conquista, você faz um movimento, você realiza um movimento para sabotar essa conquista. Tudo bem? Então, é o fracasso ao triunfar. Você vai para cima, você ataca as conquistas que você fez. Então eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu colhi na internet, é um exemplo bem interessante. Eu imagino que seja um exemplo antigo, porque fala da época daquele telefone fixo que ficava na casa, tinha um cômodo da casa que tinha um telefone fixo, né? E no caso desse exemplo, é um telefone que ficava ao lado da escada da casa. Então é a história de uma mulher que estudou muito para passar num concurso público com um valor salarial altíssimo e muito concorrido, e ela estuda e recebe a ligação, o telefone toca, quando ela atende, é a notícia de que ela passou naquele concurso. Então ela está assim radiante, está super feliz, desliga o telefone e vai descer a escada. Quando ela vai descer a escada, o pé dela enrosca no fio do telefone e ela rola escada abaixo. Quando ela chega lá embaixo, ela está com as duas pernas fraturadas. Então isso é um fracasso ao triunfar. O que é o fracasso ao triunfar? Você tem dificuldade em sustentar o bom na sua vida. Assim que o bom surge, assim que você vai começar a colher o bom, assim que você vai começar a sentir o bom, você passa uma rasteira em você. Aí você diz assim, mas André, ela quis fazer isso, não é um ato voluntário, mas há uma intencionalidade profunda ali. Claro que esse processo é um processo inconsciente, mas que nós podemos conscientizar para perceber esses ataques que nós fazemos, principalmente quando nós estamos melhores. Ué, não é assim o dia a dia? Nossa, a semana passada foi tão boa, a semana passada foi tão produtiva, ela fluiu tanto, eu consegui fazer minhas coisas, eu realizei tudo e essa tá tão amarrada. Mas quem amarrou? Foi você mesmo, é você que está amarrando essa semana, justamente pelo fato da passada ter sido muito boa. Então nós vamos fazendo
esse fracasso ao triunfar, né, senhores? Olha, não precisa de inimigo, né? Com a gente atuando, não precisa de inimigo. Se você tem você trabalhando contra você, você não precisa de nenhum inimigo na vida. O inimigo não é o seu vizinho, senhores, não é, definitivamente. Fantasias que limitam, isso também, essas fantasias também são espécie aí de autossabotagens. Por exemplo, eu sou fraco, eu não faço porque eu sou fraco. Olha a fantasia de que você é fraco. Você não é fraco, você é fraco no uso da vontade. Você é fraco por não dirigir a sua vontade à realidade. Eu não faço a outra fantasia, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Você acredita que o seu problema é dinheiro? E claro, nós vivemos numa sociedade capitalista, nós estamos o tempo inteiro identificados com esse objeto externo chamado dinheiro, nós estamos muito fusionados ao dinheiro, tudo é o dinheiro, então é claro que todo mundo vai colocar a culpa e a responsabilidade nesse objeto externo chamado dinheiro. Tá bem, tudo bem, entendo, você não tem dinheiro, mas o que te falta não é dinheiro, o que te falta é ação. Então, se a sua falta é dinheiro, você precisa perceber que o seu problema não é dinheiro, porque dinheiro é um objeto externo. O que significa isso? Dinheiro é um objeto externo? Dinheiro é como se fosse o seu abajur, o seu carro, é um objeto externo. Então, você está culpando algo da sua vida por um objeto externo. Então, esse objeto externo não tem nada a ver com isso, quem tem a ver com isso é você. Então não é uma falta de dinheiro que você tem uma falta de ação. Pare de se vitimizar, que isso também é uma autossabotagem. As incapacidades, você ficar nessas fantasias de incapacidades, eu sou incapaz, né? Eu não vou conseguir. Você se acreditar que não está à altura de nada do que os outros... da expectativa que os outros têm sobre você, então eu não estou à altura, eu não vou conseguir atender a expectativa que os outros têm de mim. Então essas fantasias, por exemplo, tem uma fantasia que é interessante, que é assim, a pessoa acredita que para ela crescer, para ela evoluir, para ela poder colher alguma coisa na vida, tem que ser difícil, né? Então isso é uma crença. Eu não posso ter regalias. Tem que ser apertado, tem que ser espremido, tem que ter um certo derramamento de sangue, tem que ser muito duro, muito difícil, muito pesado. Aí sim, aí eu posso colher. Então, com regalias, eu não colho, né? Sem regalias, algo mais espremido, algo mais difícil, eu colho. Só que como você tem essa fantasia de que tem que ser muito pesado, de que tem que ser muito difícil, tem que ser muito sofrido, então isso acaba amarrando muito a sua vida e você acaba também sabotando possibilidades maiores, perspectivas maiores. Então no momento de você fazer essa colheita, você não vai se dar esse benefício, porque você tem essas crenças, você tem essas fantasias, você tem esses sentimentos errados, essas emoções erradas, né? Muita gente reclamando hoje em dia que não consegue estudar, eu não consigo estudar, eu não tenho tempo, muita queixa nesse sentido, eu não consigo me concentrar. Então por quê, né? Por que dessa resistência, dessa dificuldade na concentração do estudo? Porque nós sabemos que se a gente se dedicar a isso, isso vai nos trazer o retorno, né? Então a autossabotagem, ela vai em cima do que há de melhor em nós, né? Ela vai em cima do que é mais rico, ela vai em cima das melhores potencialidades, das maiores potencialidades. Então o estudo é algo que vai trazer um retorno. Então é justamente por isso que se faz essa autossabotagem. Só que é claro, se eu começo a estudar, esse estudo vai começar a trazer um monte de consciência para mim das minhas dificuldades. Eu
né? É só você começar a ler um livro, você vai perceber, tem essa palavra que eu não conheço, eu preciso procurar no dicionário. Nossa, esse parágrafo eu não consegui entender, eu preciso ler de novo. E aí você vai perceber o quanto, né, de outros livros existem para você ler. Então, assim que você começa o estudo, ele começa a mostrar para você as suas dificuldades, as suas limitações. Então é preciso aceitar isso, aceitar a consciência dessas dificuldades para que você dê continuidade ao estudo. Então a pessoa começa a estudar, ela começa a ter essa consciência das suas dificuldades e aí ela para. O estudo no início ele é um pouco frustrante. Por quê? Porque nós entramos sempre num projeto, numa atividade, num estudo, nós entramos sempre com uma expectativa muito idealizada. Então assim que você começa a realizar aquilo concretamente, você vai viver as frustrações, as decepções dessas expectativas elevadas que você criou em relação a você mesmo. Nossa, é mais difícil do que eu imaginava, né? Então, o que você tem que fazer nesse momento? Você tem que persistir e continuar. Então, é essa continuidade que nós não damos, e aí nós caímos lá na primeira autossabotagem do início da live, que é você parar aquilo que você começou. Então o estudo é um exemplo disso. Nós paramos aquilo que nós começamos com o estudo, porque ele vai trazendo consciência. Quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe. Então essa consciência, né, do nosso não saber, essa consciência das nossas limitações, elas só vão surgir a nós se a gente estudar. Então você, diante dessas frustrações, dessas expectativas que diminuem, você faz essa quebra, você interrompe a continuidade. E o quanto nós colhemos se a gente vencer um pouquinho, né, essas frustrações iniciais do estudo e der continuidade, o quanto a gente colhe no final do processo. Gente, a colheita, ela é sempre no final do processo. Nós colhemos sempre no final da atividade. Se você para no meio, você não colhe. Tem uma pergunta aqui, quanto mais estuda, mais você sabe que não sabe. Exatamente, não é uma pergunta, é uma manifestação, mas é exatamente isso. Quanto mais você estuda, se você tem ali meia hora de estudo, você abriu uma porta, e essa porta você descobriu que tem mais duas para você abrir, né? Daí você abre essas duas, tem mais 4. Então o estudo ele vai abrindo o nosso horizonte, e isso é importante. Então o estudo ele é um exercício um pouco de frustração, e ele é um exercício de humildade. Então você permanece no estudo se você tiver a humildade de perceber que você não é tão bambambam quanto você acreditou que você acreditava que você era no início do estudo. Então no início do estudo você chega todo bambambam ali. A partir do momento que você começa a estudar, você fala, nossa, mas não é tão fácil assim, né? É mais profundo do que eu imaginava. Então você tem que ter essa tolerância à frustração para que você dê essa persistência ao estudo. Gente, eu tenho mais aqui autossabotagem para falar: procrastinação, vitimização, censura, a falta de tempo, que hoje né, as pessoas estão falando muito, ficar no corpo também é uma autossabotagem que nós fazemos. Mas aí no próximo domingo eu falo sobre isso, e só queria concluir falando que nós sabotamos aquilo que há de melhor em nós, os aspectos da nossa personalidade, os valores da nossa personalidade, que são os valores mais sofisticados, mais requintados. É exatamente disso que tem mais brilho, disso que é mais rico em nós, que nós sabotamos. Por isso a importância da conscientização, para que, através da consciência, você pare de se prejudicar. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom domingo a todos. Grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu continuo esse assunto na próxima live. Vai ter um vídeo essa semana. Eu vou falar sobre um aspecto dos relacionamentos, quando você coloca o outro
no centro da sua vida. Vai ter um vídeo essa semana sobre isso, tá bem? Até a próxima live, senhores. Bom domingo a todos. Tchau, tchau.